Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2026. Bem-vindos a mais um passo do nosso ciclo de estudos de autociência, passo a passo. Hoje, conversando sobre o estudo do livro Livre Clique, que faz parte da criação. A gente já está na fase existencial. A fase existencial é dividida em iluminação, introdução, iluminação, criador, criação. Acho que essas 4 fases. Então, a parte da criação. E no processo da criação, a gente já viu, né, a criação da realidade. E lá a gente viu no livro Tic-Tac a Unitrindade, a gente viu no livro Fábrica da Realidade sobre a Unitrindade, viu no livro Tic-Tac, e ali no Tic-Tac, ali no meinho, né, tinha uma unitrindade aqui e outra aqui, 2 unitrindades. E onde as duas se tocam, tem um pontinho ali que chama livre-arbítrio. Eu prefiro falar arbítrio, porque se não for livre, não é arbítrio, né? Mas tudo bem. Vou falar um pouquinho aqui com vocês, fazer uma abertura, falar algumas coisinhas que eu anotei aqui, de quebra-gelo, esquentando os motores. E aí depois vocês fiquem à vontade para trazer as questões de vocês, perguntas, assuntos, a gente conversa. É uma coisa que é legal vocês saberem, e super a ver com esse livro, né? Bem, a propósito, contar isso, é que o primeiro nome da oficina foi Oficina do Livre-Arbítrio. Esse foi o primeiro nome. Quem leu o livro lá, Maya Sanga, viu a história lá. Mas, grosso modo, né? Foi assim, eu participava de um grupo espiritualista e os caras negavam o arbítrio. Tudo era vontade de Deus. E era um Deus outro, né? E o meu trabalho era ajudar essas pessoas. Meu trabalho era terapêutico. Eu fazia os encontros de grupo, fazia tipo terapia de grupo, assim, com as pessoas que participavam do trabalho. E era em várias cidades diferentes. Então, eu ficava viajando por grupo em uma cidade, em outra, em outra. E eu precisava ajudar aquelas pessoas a sofrerem menos, né? Ou viverem melhor, digamos assim. Só que o trabalho era fundado em premissas religiosas. E, por conta disso, tinha esse dogma, né, de que tudo é vontade de Deus, um Deus outro. E a imagem é assim, vocês já devem ter visto, né? O cara está no barco, tem um furo no barco, aí ele está com um balde, o barco está navegando assim, tem um furo no barco, e o cara com o balde tira a água do barco, e quando ele tira um balde de água do barco, tchau, e a água entra por baixo do barco, porque tem um furo, né? Aí fica assim, e não rende, né? Tira a água, entra água, tira a água, entra água. O pessoal vai morrer ali. Esse era o meu trabalho. Vai lá e tira a água do barco. Eu tinha essa missão, assim. Aí eu ia lá tirar a água do barco, só que tinha um furo, que era essa coisa de não acreditar em arbítrio. Então, por mais que eu tentasse tirar a água do barco, voltava, ficava improdutivo. É tipo enxugar gelo. Ficava enxugando gelo e tal. Eu fiquei um tempo fazendo isso, foi bacana. Foi um grande laboratório para lidar com grupos e para fazer terapia e tal. Mas eu sabia que o que me atrapalhava era o fundamento teórico, né, o filosófico, sei lá como se chamar aí. Esqueci, tinha uma palavra boa por isso. Mas, enfim, era o fundamento onde estava alicerçado o trabalho. Aí eu fiquei um tempo lá e chegou uma hora que não dava mais. O povo já não estava bravo comigo, porque eu ficava falando
coisas que iam contra o que o fundamento do trabalho estava falando e tal. Enfim, resumindo, acabou que eu saí de lá. E aí foi quando eu comecei o trabalho na oficina. Só que não chamava oficina no começo. E como eu percebi que o principal motivo dos espiritualistas, né, que era um grupo espiritualista, viverem mal, é essa crença de que não existia livre-arbítrio. Aí, propositalmente, eu falei, meu trabalho vai se chamar Oficina do Livre-Arbítrio, porque a pessoa não vive mal porque ela não tem arbítrio, ela vive mal porque ela tem e não sabe usar. Então, o que precisa fazer é entender como é que usa bem o arbítrio, porque a qualidade do nosso viver é resultado do uso do arbítrio. Se você usa bem o arbítrio, você tem um bom viver, você vive bem. Se você usar mal o arbítrio, você vive mal. É isso. Então, eu dei esse nome assim propositalmente, Oficina do Livre-Arbítrio, que era para as pessoas aprenderem a usar bem o arbítrio para poder viver bem, né? E aí ficou um tempo assim, começou com esse nome, aí ficou um tempo com esse nome, aí eu percebi que tinha muito mais coisa do que apenas para eu transmitir, né? Do que apenas ensinar as pessoas a usarem bem o arbítrio. Tinha outras coisas que envolviam isso, que é tipo essas coisas que vocês viram aí nos livros anteriores, a questão da criação da realidade, de você ter uma unicidade, você ser uma unitrindade e tal. Aí eu fui percebendo que se tratava da gente, não era uma oficina do livre-arbítrio, era uma oficina para você trabalhar a sua unicidade. Aí eu mudei o nome de Oficina do Livre-Arbítrio para Oficina da Unicidade. Até aí chamava Oficina, com a letra O mesmo, né? Oficina do Livre-Arbítrio, Oficina da Unicidade. Porque eu queria uma ideia dessa coisa de você se trabalhar, ser uma oficina mesmo. Só que Oficina da Unicidade era um nome grandão. Aí eu olhei assim, disse, pô, vou tirar a letra O e vou pôr o número 1, vai ficar Oficina, que diz respeito à Oficina da Unicidade. E foi isso que eu fiz, tirei a letra O e botei o número 1, porque oficina quase soa como oficina e tem a sonoridade e dá a ideia da oficina da unicidade. Então, oficina, esse é o significado da oficina da unicidade, só que reduzido fica oficina. Bom, contar essa história para vocês perceberem como é fundamental essa questão do arbítrio no trabalho da oficina. Na criação de realidade do bem viver, né? Quando eu estava no meu caminho de autoconhecimento, depois vocês vão ler um livro mais para frente que vai falar um pouco disso, né? Quando você tem um despertar existencial, você começa e você se entende e ele é parcial, você não entende que você é uma unitrindade vivendo uma experiência, várias coisinhas ali. Quando você acha que você é só consciência, você entra numas de que não tem arbítrio. Você acha que você é só um olho assistindo tudo, né? Por isso que essa crença de que não existe arbítrio, ela é fundamentalmente, ela acontece fundamentalmente com mais persistência na bolha espiritualista. Se bem que na materialista também tem, porque se vocês forem olhar lá os neurocientistas pegaram essa vibe aí também, de falar que não tem arbítrio, porque a hora que você faz o movimento, o seu cérebro já respondeu antes, e você, enfim. Quem quiser pesquisa aí, tem essa coisa. Mas, principalmente na bolha espiritualista, que a pessoa tem um despertar existencial, despertar da consciência, ela entende, eu sou consciência, então eu sou só consciência. Só estou assistindo. Ela não entende a experiência humana como se fosse um videogame. Entende como se fosse um filme.
Essa é a diferença. Na bolha espiritualista, eles acham que a experiência é um filme. E que nem eu expliquei, que está explicado no livro, né? Você não vê o arbítrio. Então você fala, não tem essa coisa de arbítrio, porque eu não estou vendo o joystick. Né? Então é só um filme que eu estou assistindo. E a pessoa fica assistindo aquele filme de terror. Porque se fosse um filme massa, né? Beleza, mas é um filme, geralmente é um filme de terror, porque a pessoa não faz nada, ela fica. É muito comum ver iluminado, depressivo, apático, que não faz nada, né? Que não tem atitude, passivo e tal. Uma coisa é você estar em paz, outra coisa é ser passivo, diferente. Também tem um texto que a gente vai ler que fala exatamente disso. Então, na bolha espiritualista, o cara entra numas assim, não, eu sou só consciência, eu só estou assistindo, não tenho arbítrio. É difícil para fazer um iluminado desiluminar. quando ele entra numas dessa. Fica lá vivendo mal. Eu não sei se é pior fazer o apagado que está no materialismo despertar consciência ou fazer o iluminado que está achando que ele é só consciência desiluminar e perceber que não, que ele tem arbítrio e aquela experiência que ele está tendo não está acontecendo do nada, não é aleatória, não é arbitrária, é arbitrada. Tem outras coisas, assim, eu não vou ficar falando muito, porque às vezes vocês nem têm esses grilos, né? E nem tem esses equívocos, eu não vou ficar enfiando equívoco na cabeça de vocês. Mas tem aí uma listinha aí de equívocos que as pessoas cometem para argumentar que elas não têm arbítrio. Mas, enfim, não é o nosso caso. Aqui a gente está caminhando passo a passo, do ponto zero. Está tudo bem claro e a gente percebe, né, que somos uma trindade, seres humanos, seres brincando de experiência humana, criando nossa realidade e usando o arbítrio para criar nossa história. Muito bem. Deixa eu ver uma nota que eu tinha tomado aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu não sei se vocês sabem, tem algumas, não sou só eu, tem autores que gostam muito de explicar a palavra responsabilidade. Deixa eu abrir aqui. Livre clique, isso. Porque realmente é interessante e útil. Muitos de vocês, quando fizeram a tarefa essa semana, falaram em responsabilidade. Às vezes vocês falam autorresponsabilidade e tal, que dá na mesma, porque a responsabilidade sempre é de um indivíduo. Né? Mas a palavra responsabilidade é uma junção de duas palavras, responsa e habilidade. Então, o que é a responsabilidade? É a habilidade de responder. Então, você está experimentando uma situação e aí você vai responder aquela situação, sei lá. Cai um copo no chão. Aí você vai usar a sua responsabilidade para responder aquela situação. Caiu o copo no chão. Aí você, vou pegar o copo que caiu no chão. Se for de vidro e quebrou, você vai pegar a vassoura, provavelmente, né? Pegar a vassoura, varrer, botar na pazinha, encontrar um lugar para colocar o vidro, para fazer o descarte e tal. Isso é você respondendo a situação, responsabilidade. Então, responsabilidade é outro nome que se dá para o arbítrio, né? É a mesma coisa. Quando você está tomando suas decisões, você está usando a sua responsabilidade, sua habilidade de responder, ou seja, seu arbítrio. Se você não tivesse
a habilidade de responder, você não teria arbítrio, você não faria as decisões das coisas que você vai fazer, como é que você vai responder aquelas situações. Então é por isso que vocês acabam, quando vocês estão estudando a questão do arbítrio, vocês acabam usando muitas e muitas vezes a palavra responsabilidade, que é a mesma coisa. No universo das explicações, do conhecimento, da filosofia e tal, tem muita palavra diferente para falar da mesma coisa. Dá uma confusão. Essa foi uma das primeiras descobertas que eu fiz quando eu comecei a conversar com pessoas diferentes e tal, e de diferentes culturas e que estudavam diferentes filosofias e tal. Que a maior parte das tretas não era por causa do significado, mas sim por causa do significante. As pessoas usavam palavras diferentes para falar as mesmas coisas. E aí ficava brigando e não percebia que estava falando da mesma coisa. Só que um estava falando em japonês, outro em russo, outro em alemão, outro em aramaico. Né? E aí não tinha essa flexibilidade. Não, nós estamos falando a mesma coisa com palavras diferentes. E a palavra responsabilidade, arbítrio, é uma delas. E às vezes a palavra atrapalha, que nem o caso desse livro, é o oposto, né? Existe uma confusão entre liberdade e livre-arbítrio. Muito, muito frequente, assim. Essa explicação que a oficina dá, eu nunca vi ninguém dando essa explicação, diferenciando. Eu criei essa explicação porque eu percebi que a confusão acontecia. As pessoas vinham conversar e falavam, mas não tem liberdade, não tem, elas não tem arbítrio, elas justificavam que não tinha arbítrio porque não tinham liberdade. Aí eu falei assim, não, mas você não está falando do arbítrio, você está falando da liberdade. Tipo assim, não posso voar, por isso eu não tenho arbítrio, entende? Sim, você não tem liberdade para voar, mas você não tem arbítrio. Então fica confundindo. E aí precisava ser esclarecido a diferença entre liberdade e arbítrio. O arbítrio é você executando a escolha dentro da sua liberdade. Aí facilita. Uma imagem que eu adoro, eu uso para mim e recomendo sempre para vocês usarem, que ajuda demais você lidar com isso e com o processo de decisão, escolha, e não confundir liberdade com arbítrio, é você pensar num cardápio. O cardápio é sua liberdade. O arbítrio é você escolhendo no cardápio. Simples assim. Então, toda vez que você vai fazer uma escolha, você tem um cardápio ali na sua frente, do que é o seu limite de opções. E se... mas eu não estou num restaurante. Eu não estou no restaurante Ferrari, às vezes eu tenho que escolher assim, coisas das situações da vida, do emprego, da família, do dia a dia, tal, coisas da casa. Não é um restaurante, mas tem o seu cardápio, você tem um cardápio aqui dentro, mental, por isso que fala da imaginação. O seu cardápio é tanto de opções que você consegue imaginar. Então você abre assim, eu preciso, por exemplo, você fala assim, eu preciso, sei lá, trocar a caixa d'água. Aí você começa a pensar, o que eu posso fazer? São as opções que estão no seu cardápio. Eu posso ligar para fulano de tal que tem prática com isso. Eu posso eu mesmo trocar a caixa d'água. Eu posso chamar o meu cunhado que é parceiro, ele vai me ajudar nisso. Eu posso chamar uma empresa especialidade em caixa d'água. Eu posso comprar caixa d'água naquela loja, que aquela loja já entrega e instala. Enfim, você vai pensando. Se você só conseguir pensar em uma opção, você vai abrir um cardápio que só tem uma opção. Aí você só vai poder escolher aquela, mas ainda assim você vai estar escolhendo. Então sempre você tem um cardápio de opções. E você pode ampliar o seu cardápio se você começar a imaginar novas opções. Não, eu vou imaginar outras coisas. Eu fico imaginando. Né?
E aí você vai aumentando o seu cardápio. E o arbítrio é aquela que você decide, essa é a melhor opção. Pode ser que quando você decida, você decide assim, não, eu vou trocar a caixa d'água sozinho. É a melhor opção. Aí você vai, compra a caixa d'água, você vai trocar, você não consegue. Tudo bem. Você supôs que aquela opção era melhor, mas não era. E você colocou a prova e percebeu que não dá, você não consegue fazer sozinho. Aí você chama você vai para outro. Das opções que tinha que eu não escolhi, qual que ficou? Escolha essa aqui agora. Você liga para o seu cunhado, chama ele e tal. Daí dá certo, tudo, enfim, aí a opção funcionou. Mas eu deveria ter escolhido o meu cunhado direto. Não. Se você achasse naquela hora que era a melhor opção, você tinha feito essa. Não tem problema, você simplesmente errou. Toda hora a gente erra na hora que a gente está escolhendo. Você erra, você aprende com o erro, você vai e melhora a coisa. É assim. Então, você está criando realidade, é sempre assim. Numa mão está um cardápio, na outra o arbítrio. Então, assim, ó. Escolhi isso, escolhi. É sempre assim. O cardápio e o arbítrio. O cardápio e o arbítrio. O cardápio é a imaginação. Às vezes é um cardápio mesmo, né? Se for no restaurante, é um cardápio de verdade. Muito bem, então é assim que você vai criando sua história, usando o seu leque de opções, seu cardápio e seu arbítrio. Toda vez que você faz uma opção, você amplia, você muda a circunstância e pode se abrir outras opções. Isso aí está lá explicando no livro, né? Que a liberdade é circunstancial, isso é muito importante. Porque às vezes você não tem liberdade num determinado momento, mas você toma uma decisão com a liberdade A, que você tinha no cardápio A, e na hora que aquilo se realiza, abre-se um cardápio B, que não tinha como se abrir se você não tivesse tomado a decisão no cardápio A. Por exemplo, vamos pegar a comida, você abre o cardápio A e você pede macarrão. Aí, no cardápio A, aí você escolhe lá, eu quero macarrão. Aí você decidiu. Tinha várias opções, você escolheu o macarrão. Aí na hora que chega o macarrão, o macarrão é aquele macarrão vermelho, né, ao sugo. Aí você pega assim, e na hora que você vai comer, cai um molho de tomate na sua camisa branca. Não tinha como cair molho de tomate na sua camisa branca se antes você não tivesse escolhido o macarrão. Então, o molho de tomate já faz parte do cardápio B. Aí você pega, sai e leva na lavanderia. Você foi para a lavanderia porque já é o cardápio C. Lá na lavanderia, você acha o bilhete premiado da loteria, sei lá, na porta da lavanderia. Você nunca ia achar, não estava na sua liberdade do cardápio A ganhar na loteria. Mas você escolheu no A, sua liberdade ampliou, mudou, né, circunstancial. Você foi para a lavanderia, chegou na lavanderia, o bilhete premiado da Mega Sena estava lá na entrada. Já está no cardápio C. Aí você ganha na loteria, você pega aquele dinheiro, aí seu cardápio fica gigante, né, para várias coisas. Então é isso, um cardápio leva para outro cardápio, que leva para outro cardápio. Às vezes você não tem uma liberdade num determinado momento, mas você faz uma decisão que cria um novo cardápio, cria uma nova liberdade, um novo leque de opções. E aí você vai indo. Pega o caso da oficina. A oficina começou com pouquinha coisa. A cada coisa que eu fui colocando em prática foi abrindo, aumentando, foi me dando liberdade de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Que antes não era possível nos cardápios lá de trás. Por quê? Porque coisa tinha que caminhar. E para caminhar eu tive que tomar decisões dentro dos cardápios que tinha, dentro da liberdade que tinha. Beleza. Uma outra coisinha que eu quero falar é isso aqui, ó. Eu vou ler um texto que está lá no final do livro e, claro, que vocês já... Quem não leu o livro
o que estiver assistindo na internet vai ouvir. E vocês que leram o livro já sabem, mas é porque eu vou dar uma destacada em algumas coisas aqui, então eu vou ler, depois eu destaco. Imagine que você está trancado em uma cadeia. Está trancado em uma cadeia. Na porta da cela tem uma fechadura. Então, está lá na cadeia, as grades ali, tem a fechadura ali na porta da cela. Na sua mão tem uma chave. Foi o próprio carcereiro que lhe deu a chave. Você coloca a chave na fechadura, vira a chave no sentido horário, nada acontece. A fechadura continua fechada e você continua preso. Como a chave não funcionou, você conclui que o carcereiro lhe deu a chave errada. Você fica com raiva e joga a chave pela janela e pede que o carcereiro lhe dê a chave certa. O carcereiro lhe entrega a mesma chave que você jogou pela janela. Mais uma vez você coloca a mesma chave na fechadura, vira no mesmo sentido horário. Mais uma vez nada acontece. A fechadura continua fechada e você continua preso. Mais uma vez você conclui que o carcereiro lhe deu a chave errada. Mais uma vez você fica com raiva, joga a chave pela janela e pede que o carcereiro lhe dê a chave certa. Mais uma vez o carcereiro lhe entrega a mesma chave que você jogou pela janela. E assim por diante. Até que você desperta para o óbvio. Virar a chave no sentido horário fecha a fechadura. Você vira a chave no sentido anti-horário e a fechadura abre. E aí você sai da cadeia. Ora, assim como não era a fechadura que estava prendendo você, mas sua liberdade de usá-la de forma equivocada, também não é sua experiência humana que está fazendo você viver mal, também é sua liberdade de usá-la de forma equivocada. Então, essa metáfora é muito boa para a gente conversar, se basear e falar sobre o arbítrio. Por que a gente vive mal? Porque a gente usa mal o arbítrio, que gira no sentido horário. Se a gente virar no sentido anti-horário, a cela se abre, a gente está livre. E o que acontece... Por que prisioneiro? Porque a gente fica preso no mal viver. Essa é a metáfora. Está preso no mal viver, mas pode sair a qualquer instante do mal viver. Basta usar bem o arbítrio. Mas não sai, fica preso. Às vezes fica uma vida inteira preso. E há quem diga que fica várias vidas preso na mesma coisa, no mesmo equívoco. E o que acontece nessa questão, como que eu diria, fundamental, surpreendente, o que acontece... sei lá. O que acontece? Sem adjetivo. O que acontece nessa questão do arbítrio é que o arbítrio é incorruptível. Então, se você teimar a vida inteira e virar a chave no sentido horário, nem Cristo vai conseguir te tirar do mal viver. Porque ninguém consegue arbitrar por você. É só você. Ou você vira a chave no sentido anti-horário, ou você vai continuar preso, você vai nascer preso, viver preso e morrer preso. Porque o arbítrio é incorruptível. Que nem eu estava falando lá na bolha espiritualista. O povo acreditava que não tinha arbítrio. Essa era a decisão deles. Eles usavam o arbítrio
para acreditar que não tinha arbítrio. Louco, né? Então a frase da Alfina diz assim: você é livre para acreditar que não é. Então eles eles viravam a chave no sentido horário, acreditando que eles não tinham arbítrio, e não tinha Cristo que fazia eles virar no sentido certo para eles viver bem. E eles ficavam no mal viver e não tinha como sair. Porque se você decidir usar mal o seu arbítrio, você vai ficar experimentando a consequência daquele arbítrio. E não tem como mudar a consequência para você, porque a consequência que você experimenta, ela é resultado da sua decisão, do seu arbítrio. E eu chamo esse dilema, acho que era essa palavra que eu queria usar, o dilema, a maldição do livre-arbítrio. Eu digo assim, livre-arbítrio, bênção ou maldição? Essa historinha do prisioneiro, ela deixa bem explícita isso. O livre-arbítrio é uma bênção ou é uma maldição? Se você usar bem o arbítrio, você vai falar assim, uma bênção, porque através do arbítrio eu crio a minha realidade. Eu tenho a liberdade de decidir pelo que é melhor para mim, é uma bênção. Mas e se você estiver na ignorância? E estiver usando o arbítrio para ficar preso na cadeia, ficar preso nos equívocos, ficar preso no mal viver. Aí o arbítrio é uma bênção ou uma maldição? Se você não tivesse, talvez alguém poderia ir lá e te tirar, mas você tem. Então, por mais que uma pessoa bem intencionada, por exemplo, que esteja vendo o seu equívoco, vendo você vivendo mal, for lá e querer te ajudar a sair, se você teimar que você não quer sair, que você quer ficar girando a chave no sentido horário, você vai ficar. Essa é a maldição do livre-arbítrio. Eu estou falando meio por cima, tem umas outras coisas que eu não posso falar agora, porque eu não quero dar spoiler das próximas aulas. Mas vocês vão entendendo, conforme vocês forem avançando nas próximas aulas, vocês vão entendendo o que é usar mal o arbítrio. E aí você vai começar, então eu vivo mal porque eu uso mal o meu arbítrio fazendo isso aqui, que o Ferrari acabou de explicar. Nossa, nem percebia. Pois é. Mas se você não fizesse, não tinha como você viver mal. Usando o que a gente já estudou até aqui, se você usar o seu arbítrio para viver em desacordo com a sua unicidade, dessintonizado, que a gente viu lá no livro Fábrica da Realidade, você vai viver mal, não tem jeito. E aí você vai teimar que você quer isso mesmo, você tem que viver, você acredita que você está vivendo em acordo com a sua necessidade. Ou que você está fazendo a coisa certa, mas aí você não entende por que você vive mal. Né? Tipo assim, exagerando, tá? Não dá para... Cada caso é particular e precisa ser verídico, assim, tipo, isso acontece comigo, precisa ser um testemunho. Então, quando a gente cria uma coisa imaginária, não é um testemunho, pode ser que não seja, mas só para ilustrar. Eu acho que tem algum livro aí que eu falei isso. Então, supondo assim, claramente tem um livro que eu falo isso, falo do Michael Jackson. Claramente o Michael Jackson tem, a unicidade dele tem a ver com criatividade, com o universo artístico, né? O Michael Jackson aparentemente não seria a unicidade dele. Se ele fosse ser um contador, por exemplo, trabalhar ou técnico em informática, não estaria alinhado com a unicidade dele. Então daí o Michael Jackson usa o arbítrio dele para ser um técnico em informática, porque ser artista não dá dinheiro, e informática é o que dá, é o que funciona agora, e a inteligência artificial está no mundo aí bombando, então eu vou aonde que é mais garantido, ter uma profissão decente, tal, as pessoas vão me respeitar, ninguém vai ficar falando, você é músico e você ganha dinheiro como? Né? Ninguém vai fazer essa pergunta.
para mim. Aí o Michael Jackson vira técnico em informática. Aí ele fica muito rico e triste. É um técnico em informática milionário e triste, o Michael Jackson. Por quê? Porque ele usou o arbítrio dele no sentido horário, para fechar a cadeia, dessintonizado com a unicidade dele. Criei uma imagem para ilustrar. Né? Então, arbítrio, bênção ou maldição? Para um ignorante é uma maldição, porque ele vai usar mal e não vai conseguir sair de lá. Para alguém lúcido, vai ser uma bênção, porque a pessoa vai poder criar a realidade em acordo com a unicidade dele. É isso aí. Para terminar a minha participação aqui, eu quero falar uma coisa que geralmente vocês passam batida, mas é muito importante. É a questão do ver para crer, do crer para ver. Isso aí não aparece no livro à toa. Que é a relação da fé com a ciência. Quando eu falo em ciência, eu não estou falando dessa aí que os cientistas executam, embora se eles não tivessem ciência, que é a consciência, eles não teriam como ser cientistas. E quando eu falo de fé, eu não estou falando de religião, eu estou falando da capacidade de acreditar, que nem está no livro. Então, ciência, quando eu falo de ciência, eu estou falando de consciência. E quando eu falo de fé, eu estou falando do arbítrio, da capacidade de acreditar. E acreditar, não sei se vocês já pensaram nisso, mas é muito importante e esclarece bem essa questão, é dar crédito. Acreditar, dar crédito. Acreditar é dar crédito. Então, essas duas coisas trabalham juntas. E, na nossa história, o que aconteceu foi que teve um momento que as religiões botaram fogo nos cientistas. Simples assim, né? Elas iam lá e tacavam fogo. O mais famoso, acho que é o tal do Jordano Bruno. Né? Elas iam lá e queimavam os caras, botavam fogo, né? Porque ele era cientista. Vocês viram lá no livro, no filme, quem assistiu, acho que é o primeiro filme que teve do cinema, chama O Físico, que é a história de um médico lá. Eles não podiam abrir o corpo para estudar os órgãos, para entender como é que podia, para desenvolver a medicina. Porque a religião considerava uma heresia abrir o corpo e tal. Então, os cientistas eram curiosos, queriam entender a natureza das coisas, o funcionamento, e o poder religioso não gostava disso, porque era como se você quisesse ser mais do que Deus, ia lá e botava fogo no povo. Rotulava eles as mulheres de bruxa, os homens não sei o quê, botava fogo neles. Quando acho que foi Galileu, eu sempre confundo, falou que não era os astros que giravam em torno da Terra, era a Terra que girava, os astros que giravam em torno do Sol e não tudo que girava em torno da Terra, que é a questão lá do geocentrismo, do heliocentrismo, ele ia para a fogueira, acho que a igreja chegou assim, ó, você vai para a fogueira, desmente isso aí. Aí ele foi lá e desmentiu. Ele falou, não, eu falei besteira, não é nada disso, considera. Porque senão iam queimar ele vivo. Né? Então, o que aconteceu foi que, por conta disso, os cientistas pegaram ojeriza da religião. E tem uma coisa que é assim, que é um ensinamento, não sei de onde que vem esse ensinamento, se ele é popular ou se ele vem de alguma tradição filosófica e tal, mas ele é muito sábio e cabe aqui, né? Ele diz assim, a gente não deve jogar fora o nenê junto com a água suja do banho.
Não jogue fora o neném junto com a água suja do banho. Então, o neném está sujo, você lava ele, mas na hora que você vai jogar água suja, você não joga o neném junto. Você joga água suja e fica com o neném. O que esse ensinamento está querendo dizer, está ensinando? Que se tem nem tudo, se tem uma coisa ruim, se tem uma coisa boa na coisa ruim, joga fora a coisa ruim e fica com a coisa boa. Não precisa jogar tudo fora por conta de uma sujeira. Fica com o essencial, que é o neném. Então não jogue fora o neném junto com a água suja do banho. Então os cientistas fizeram isso, eles jogaram fora o neném junto com a água suja do banho. Eles consideraram tudo na religião. Tudo. Por conta disso, porque eles ficaram com raiva, que eles iam para o fogueiro. Enfim, resumindo, o que aconteceu foi que houve uma ruptura entre a ciência e a religião. E elas não se falam. Elas não se falam, não se bicam. Por conta disso, por conta disso aí que aconteceu na história humana. E elas viraram super inimigas. Super inimigas. Ciência e religião são super inimigas. Só que isso é um equívoco. Né? Elas não são super inimigas. Elas são super amigas. Deveriam ser, né? Estamos caminhando para que volte a ser isso. Por quê? Porque quem cria não é a ciência. A ciência não cria nada. Quem cria são os criadores. E os criadores criam através da fé. E a ciência vai lá e inspeciona a criação. Investiga, entende, para explicar para os criadores se eles estão fazendo ou não alguma coisa errada. Isso você faz a todo instante. No exemplo que está no livro, fazer café. Quando você está fazendo café, o que você está executando é a sua fé. Eu usei a palavra café de propósito, porque ela tem fé na palavra café. E você está colocando em prática a sua fé. Você está executando a sua fé. Você acredita que tem pó, aí você vai, olha lá e vê o pó. Primeiro, para você ver se tinha o pó lá, você acreditou, tem o pó lá na estante. Aí você abre o armário. Você abre o armário, o pó está lá. Quem foi que viu o pó? Foi a fé? Não, foi a ciência. Mas quem foi que falou que o pó estava lá? Foi a ciência? Não, foi a fé. Aí você acredita que se você esquentar a água, botar o pó no coador e botar água quente, vai fazer o café. Quem é que está falando isso? A sua fé. Você está acreditando nisso. E aí você faz tudo isso. Quem é que assiste você fazendo tudo isso? É a fé? Não, é a ciência. Quando você está colocando a sua fé em prática, a sua consciência está observando o que você está colocando em prática. Por quê? Para você perceber se você está fazendo alguma coisa errada. E se você fizer e não der certo, quem vai te falar que está errado é a sua consciência. Fala, não deu certo, você viu que não deu certo. Aí você vai ter que botar fé em outra coisa para ver se a outra coisa, que nem trocar a caixa d'água. Eu boto fé que eu consigo trocar a caixa d'água sozinho. A consciência vai lá, tá? Bota fé aí, vamos ver o que acontece. Aí você vai, clica, aí a consciência vai te acompanhando. Você vai lá, pega a caixa d'água, subir a escada, já a caixa d'água grande, você tem que subir a escada sozinha para colocar debaixo da telha. Já é um trabalhão. E a consciência fala, tá certo, vamos ver. Aí chega um momento que a consciência fala, estou observando aqui isso que você está acreditando que você vai fazer e eu acho que não vai funcionar, não. Aí você fala, vou botar fé em outra coisa, vou chamar o meu cunhado. Então a ciência e a fé trabalham junto. Sempre, a todo instante. A ciência que eu digo é a consciência.
E o arbítrio, então é arbítrio e observação, arbítrio e observação, arbítrio e observação. Você vai assim, caminhando assim, são os dois pés. Ciência e fé são super amigas, estão caminhando o tempo todo juntas. E a ciência não cria nada. Isso é estranho, porque se você está aqui na oficina, você está fazendo você está estudando autociência. Está aprendendo a praticar autociência. Mas o que você quer, na verdade, é criar a sua realidade. E a ciência não vai criar a sua realidade. Quem vai criar a sua realidade é você. Você é o criador da sua realidade. Quem vai criar, não. Quem está criando a sua realidade é você. Só que a realidade, e você está criando através da fé. Você bota fé em um monte de coisa, e as coisas que você bota fé, que você clica, é o que está criando sua realidade. Você não está criando sua realidade através você está criando através do arbítrio, através da fé. É o crer para ver. Você acredita e vai lá para ver. Tá. Só que a sua ciência, sua consciência está o tempo todo praticando o ver para crer, está observando para ver se realmente vai funcionar. Percebe? São duas características suas que trabalham juntas. E se não tiver as duas, tiver só uma, se você só tivesse consciência, ia ficar igual o povo lá espiritualista. Não, eu sou um fantasminha assistindo um filme e tal, não crio nada. E você tivesse só arbítrio, sem consciência, você nem saberia o que você está criando. Então precisa caminhar as duas coisas, o arbítrio e a fé. O arbítrio e a fé o tempo todo. Só que a ciência não cria. Então quem cria é o criador, você é o criador da sua realidade. E você cria através do seu arbítrio, da sua decisão, das coisas que você bota a fé. Só que a sua consciência fica observando. Para poder te dar um toque, como criar melhor. E é isso que o ciclo de estudos colabora, para que você tome consciência que você está criando mal. E por que você está criando mal? Só que você não vai usar a consciência para criar. Você vai usar a consciência para ser um criador melhor, mais lúcido. Só que a criação é executada através do arbítrio, da fé, e não da ciência. Isso é bem simples. No começo, como a gente nunca pensou sobre isso, parece meio estranho, mas mantenha-se refletindo sobre isso. Ciência não cria nada. Ciência fica consciente. Essa é a função da consciência. A única coisa que a consciência faz é ficar consciente. Quem cria são os criadores, que são conscientes. Ou não, né? São consciência, mas pode estar adormecido. E os criadores criam através da fé e não da ciência. É muito importante entender isso, está lá no livro, mas ele está bem... Está meio compactado lá, eu estou meio que fazendo a descompactação para vocês refletirem sobre isso. E lembre-se, quando eu estou falando de ciência, eu estou falando de consciência. Ciência é consciência. É isso. Ciência é consciência. E fé é arbítrio. É o ato de acreditar. Então, não estou falando nem das tradições religiosas, nem do pessoal PhD que estuda tudo. Não, estou falando da consciência e do arbítrio. Tá? Ciência e fé, consciência e arbítrio. Beleza? Observa isso. Você vai se tornando um melhor criador, porque você vai usar melhor essas suas duas características aí. Eu vou pegar o meu fone de ouvido para ouvir o que vocês têm. Meu fone de ouvido está ali, preciso sair daqui. Para ouvir se vocês têm perguntas, assuntos para conversar.
Pronto, já peguei o fone. Agora eu vou colocar. Coloquei. Quem quiser conversar sobre o tema, estou à disposição. Deixa eu ver. Sim. Só levantar a mão aí. Thelma. Seu microfone está liberado, Thelma. Ok, tá ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Pronto, eu também estou ouvindo bem. Acho o livro interessante, mas a única, como eu coloquei na minha tarefa, a única coisa que me encafifou foi a questão de que liberdade é limite. Eu, na minha teimosia de rodar a chave para o lado contrário, eu digo que liberdade tem limite. Mas você Ah, coloca que é limite. sim. E aí é que eu não consigo entender com a minha teimosia, pelo que eu estou vendo. Você falou que trabalhou no sistema prisional, não foi? Sim. Quando uma pessoa vai para o sistema prisional, ele vai para a cadeia, a gente diz Hum. que ele tem a liberdade limitada, não é isso? Que ele tem a liberdade limitada. É, a É, liberdade limitada. Ele podia andar pela rua, agora não pode mais. Ele podia ir certo, no CC, foi retirado, não é? certo. Sim, Então, qual a liberdade dele agora? A liberdade dele é ficar ali na celinha, comer a sim. comida lá do presídio e por aí vai. Então, essa é a liberdade dele. É o limite que ele pode executar. Liberdade é limite. Hum, As, as, liberdade. as outras opções que ele tinha antes foram retiradas do cardápio dele. Então, diminuíram a liberdade dele. Está mais limitado. Então, é uma liberdade menor. Ele tinha uma liberdade maior, agora ele está com uma liberdade menor. Por quê? Porque liberdade é limite. Pois é, aí eu volto com a minha insistência a chave para a direita, para a esquerda. Liberdade tem limite. E quando esse é limite, é que me encafifou. É a mesma coisa, porque com a sua cabeça você acostumou a pensar que o oposto, limite é o oposto de liberdade. E não, a única coisa que o livro falou que não. Limite não é o oposto de liberdade. Limite é sinônimo de liberdade. Aí você acostumou a pensar diferente. Então, quando eu falo assim, vai contra o seu condicionamento, a forma como você está acostumado a pensar. Mas se você ficar pensando a respeito, você vai descobrir que está correto. Eu vou começar a. É como eu te falei, eu li, reli, ouvi as duas aulas que você tinha colocado, e eu digo, cara, eu não estou conseguindo ainda ver como óbvio essa. E até mesmo quando eu começo a falar na minha tarefa, eu digo, é como se eu começasse a ter o lampejo de liberdade é limite, mas depois eu Teve acho que é uma, porque. teve uma aluna aqui, não lembro quem é, que também estava enroscando com isso. Aí ela disse assim, pelo menos foi o que ela falou na tarefa, que ela explicou para uma outra pessoa, só que essa outra pessoa não existia, era imaginária. E aí, quando ela foi explicar para outra pessoa, ficou claro para ela. Então, você pode fazer isso. Põe uma cadeira na sua frente, chama ela de Uhum. Lúcia. Aí você fala, Lúcia, é o seguinte, eu vou te explicar a Meu nome é questão da. Thelma Lúcia, tá? Oi? Meu nome é Então Thelma Lúcia. você põe a Lúcia na cadeira e a Thelma vai explicar para a Lúcia. Aí pronto. Aí você Aham. aprende. Tá bom. É, porque quando eu estava na tarefa, eu estava mais ou menos, Quando a eu Lúcia questionando. tem. Ô, Lúcia teimosa que parece uma mula branca. Só roda a chave para o lado esquerdo, roda para o lado direito, peste. Uhum.
Ok, Ferrari, vou tentar girar a chave para o lado direito. Tá bom, Valeu. nós. Algo mais? Alguém mais? Ô, Lucas, você tá com a mão levantada aí, mas o seu negócio tá aqui para baixo. Deixa eu ver. Pronto, Lucas. Experimenta falar aí. Vene errate disse. Parece neném falando. Vene genasse TT dicite. Ferrari, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Depois vai beleza. você, Rafa. Aqui parece que tá travando, tá meio ruim aqui. Não vou abrir a câmera dessa vez para não atrapalhar o tráfego. Uhum. Espero que você esteja bem, todo mundo bem aí. O que a Thelma falou agora, eu também tive um pouco de dificuldade para entender, até que me veio uma imagem que eu acho que vou mandar aqui para você ver se funciona também. Tem um de imagem, um design, que a gente chama de fundo-forma. Então, o negativo da imagem é o desenho da luz. Por exemplo, tem uma imagem muito famosa que é a esposa e a sogra na mesma imagem. Não sei se você já viu. Que é uma senhora, uma olha. Sumiu o seu áudio, não tô mais te ouvindo. Voltei. Então, como eu estava falando, essa imagem você enxerga uma senhorinha e quando você presta mais atenção, você vê uma mulher assim meio de lado. E depois Sumiu de novo. Vamos ver. Você vai falar em 12 prestações, né? Agora eu mudei de lugar, cara. Eu acho que agora vai dar bom. Enfim, mas é isso aí que eu estava falando. Não sei se. Eu não sei nem o que você ouviu aí. Eu vi que tinha uma senhorinha que parece uma mulher e é isso. É uma imagem, você coloca assim, esposa e sogra, imagem preto e branco. Aí quando você olha para a imagem, você só vê uma imagem. Aí se você presta muita atenção, você descobre que tem uma mulher no meio da imagem também. Aí você fala, putz, uma coisa é a outra. Então, os limites de uma imagem é toda a liberdade para outra existir. Ah, nossa, mas você simplificou tanto. Nossa, agora ficou claro. Pô, mas é só vendo, mano. Não adianta eu explicar. Né? Então... Mas é tipo assim, ó. Quer ver outro exemplo? Eu acho que esse é mais comum. Você já viu aquele símbolo do Inmetro, que tem tudo que é coisa de segurança em casa? Não. Ai, caramba, é exemplo de viciado nessas coisas de imagem. Enfim, você bota símbolo e metro, você vê o I e o N ao mesmo tempo, só que chama fundo forma, né? Então as duas coisas, elas estão ali, e sem uma, a outra não existe. Sem os limites do N, não existe o I. Entende? Mas aí tem que ver. É só uma dica, então. Se funciona para você, tá bom. Beleza, mas aí eu fica a dica e talvez alguém possa ver também e enxergar assim. Um abraço, mano. Obrigado pela aula. Ô, tamo junto. Tá liberado seu microfone, Rafael. Tá escutando? Tô escutando. Beleza. Ferrari, eu fiz uma pergunta na lousa lá, não sei se você viu. Putz, eu vi, velho, mas sabe que eu ando tão ocupado que eu esqueci. Imaginei. O que eu questionei lá
que eu entendi pela observação que quando a gente faz uma escolha, qualquer que seja, a gente recebe um pacote de consequências. Hum. E aí esse pacote de consequências que a gente recebe, geralmente vem coisas que são favoráveis e coisas que não são favoráveis a nós, na nossa interpretação. Uhum. Aí a minha questão é se essa forma que esse jogo tem de, a partir de uma escolha, a gente receber consequências favoráveis e desfavoráveis, faz parte da regra do jogo. Aí eu fui mais além, né? Que pode ser também que a consequência favorável ou desfavorável seja uma questão de interpretação. E outra, ela é circunstancial, né? Por exemplo, você decide ir para a praia. Aí você quer pegar sol na praia. Aí você acorda de manhã e tá chovendo. Aí você fala, pô, que bosta. Tá chovendo, vim pra praia, tá chovendo. E é na segunda-feira, né? É na segunda-feira, tá chovendo e é desfavorável. Só que na terça-feira, aí você fica gripado. E aí na terça-feira você não quer mais ir pra praia. Você quer ficar em casa. E aí você acorda, tá chovendo. Aí você fala, nossa, que bom que tá chovendo. Não é? Pois é. É circunstancial. Então, às vezes uma situação num dia ou num momento, ela é favorável para você. 2 segundos depois ela fica desfavorável. Então, Isso pode acontecer. Sim. Depende, né? Preciso lembrar disso, que é circunstancial. O que é favorável agora pode ser desfavorável amanhã. Às vezes você entra num emprego e fala, que bom, entrei nesse emprego, vou ganhar mais, que situação favorável, ótima escolha. Aí você chega no emprego, você tem que trabalhar de noite igual um camelo. Aí só, puta que pariu. Não é tão favorável como eu imaginei. Então, depende muito o que é favorável e o que não é. Agora, aí, independente da circunstância, cabe a você lidar bem com isso. Quanto melhor você lidar com isso, melhor você vai viver. Certo, certo. Então, assim, avançando nessa observação, um mestre criador de realidade, ele não tem como evitar o pacote de consequências. Ele não sabe, né? É uma aposta. Alguém falou. Certo, mas vamos chegar aqui no ponto que eu queria, quer ver? Então, ter a capacidade de ver o favorável no que aparentemente é desfavorável tem que ser uma habilidade do mestre. Sim, claro. A hora que você recebe, fazer do limão uma limonada, né? Na hora que você recebe uma experiência, se você aproveitar ela da melhor forma possível, né? Se ela é totalmente desagradável, pelo menos você aproveita para aprendizagem. Eu estava falando de profissão, aconteceu isso uma vez. Eu estava num emprego que eu não gostava de nada, assim. Não tinha nada a ver comigo, estava detestando o emprego. Aí, sabe, quando... era bem na juventude, né? Aí, sabe quando tem o fim de ano que você está conversando com as pessoas, aí você está falando como é que foi o seu ano, não sei o quê. Aí eu falei, puta, esse ano foi uma bosta, porque eu fiquei o ano inteiro num emprego chato pra caralho, que eu não queria, tá lá, fiquei lá sofrendo naquele emprego. Aí ele falou assim, você continua? Eu falei, não, agora no fim do ano pedi demissão. Aí falou, pronto. Serviu para você aprender a nunca mais a fazer essa opção. Serviu para você perceber que você não queria.
Exatamente. Serviu para você perceber o que você não queria. Aí da próxima vez você escolhe uma coisa melhor, né? Se você não quer esse Vamos tipo de... dizer, estava desalinhado com a sua essência, com a sua unicidade, né? Exatamente. Então, claro, você sempre pode aproveitar. Agora, na hora de escolher, você pode, é uma aposta. Mas se você já tem um certo autoconhecimento, você olha para a opção, você fala, pô, isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Não vou por aí, eu vou por aqui. Então, isso também faz parte da maestria e depende do seu autoconhecimento. Aí só, aquele lá não tinha nada a ver comigo, eu vim por aqui. Aí você vai por ali, não é tão legal, tudo bem, mas provavelmente, aquele lá seria muito pior, porque não tinha nada a ver com você. Então é isso. É, tem a ver aquela conversa que o pessoal aí dos Advaita fala sobre a desidentificação com o personagem. Você tem o telefone deles? Liga para eles, né? Eu não posso responder pelos outros. Não Não, sei o não, que. não. É porque tem a ver com o que a gente está falando. Porque quando você. Mas esse povo tem um mais louco que o outro. Como eu vou responder pela loucura do outro? Entendeu? Tá, mas vamos trazer para cá. Essa desidentificação, eles querem dizer que é tipo assim: você ser do mundo, estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso aí é quando Que você aí. toma uma decisão. Eu acho que o meu microfone acabou a bateria aqui. Eu vou ter que trocar. Isso aí é quando você toma uma decisão e você está consciente e não só humano, mas ainda assim você precisa tomar uma decisão. Pegar outro microfone. Você precisa tomar a decisão e vai experimentar a consequência. Não, Então não não tem como, não tem adianta, como sair te do ouvindo, assim, efeito. não adianta você ficar nessa, nem você nem ninguém ficar nessa ideia de que desligar o Bluetooth, que senão vai pegar o Bluetooth do celular. De que você não é o responsável pela sua realidade porque você é o observador que não optou, não, seu. É, Entendeu? sim, sim, de acordo. E a pessoa vai sofrer do mesmo jeito, só que é pior, porque se ela acredita que ela não tem arbítrio, É tipo um ela não é, fingimento, né? ela não é criador da realidade dela. Ela é, mas ela não é. Então ela vai acabar não criando a realidade em acordo com a unicidade dela, o que vai fazer ela viver mal. Então vai ser um E, iluminado e, sofredor, o que eu não acho que é vantagem nenhuma. e é tipo um Então, fingimento, peraí, né? tem que ver se eu consigo ligar o Bluetooth agora. Acabou a pilha do negócio. Você está me ouvindo, Ferrari? Speaker, monitor, cable. Não. Uau. Não, tenha calma, vou ter que ir nas Tá me ouvindo? configurações. Aqui, abrir configurações. Bluetooth dispositivos. Adicionar dispositivo, Bluetooth. Antes que eu deixe ele pareado para o celular, e daí o computador não vai conhecer. Agora vai, quer ver? Agora vai. Vai, Deu? trem.
Aqui. Deu? Deu? Fala aí. Fala aí. Alô? Opa, nada? Alô? 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 Vai. Alô? Eu acho que ela tá me Tá me ouvindo? Não escuto. ouvindo a minha voz? Aqui, rapaz. Tá correto. Alô, som. Tá me ouvindo agora? Tô escutando, Ferrari. Tá baixinho. Aí, o som tá bom, né? Pois então, agora eu tô falando, mas eu não tô ouvindo nada. Quer dizer, eu tô ouvindo o som do sistema, mas eu não ouço só a voz. Eu vou fechar o seu microfone e vou ligar de novo. Vamos ver se resolve. Iniciar. Pronto, tenta aí de novo, Rafael. Tá escutando? Tá escutando? Não, não deu. Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Vou ligar o som externo. Vamos ver o que acontece. Vou colocar baixinho, Eu te aí não escuto dá. bem. Ah, todo mundo está te ouvindo, só eu que não tô te ouvindo. Estou assistindo uma aula aqui hoje. Aula de toda terça. Fala aí agora. Opa! Daquele curso que eu te comentei. Escutando, Ferrari? Ê, tecnologia. Deu pau no áudio. Monitor. Eu não ouço de jeito nenhum. Nada? Olha, danou-se. Danou-se. Não, tá, aqui tá Zero? correto isso aí. Eu já fui lá.
O que está. Deixa eu trocar aqui. Está correto aqui, ó. O que está acontecendo é que não está rolando. O som do sistema eu escuto, só não escuto o som do Telegram aqui, de quem fala. Deu pau. Não sei o que fazer. Acabou o meu leque de opções. Não sei mais, eu já configurei, não sei mais o que fazer. Já configurei no próprio Telegram. Deixa eu ver aqui. Eu tive uma ideia, peraí. Alô, dispositivo de entrada, microfone, de saída, padrão, caixa de som. Deixa eu ver aqui. Fala aí, Rafael. Opa! Agora eu escutei. Beleza. Fui nas configurações do Telegram e não da sala. Estava indo só nas configurações da sala. Tá vendo? O Lucas ampliou meu leque de opções aqui, cliquei. Maravilha. Uma opção que eu não estava vendo, funcionou. Valeu, Lucas, ajudou. Vamos continuar a nossa saga. Diga. Não, a gente estava naquele ponto, né, que o mestre, o que se torna mestre em criar a realidade, a minha hipótese é que é aquele cara, aquele ser que consegue perceber o favorável no que antes ele entendia como desfavorável. Isso. Não jogar fora o neném junto com a água suja do banho é esse tipo de sabedoria que só um mestre tem. Quando você não tem maestria, não tem lucidez, você joga fora o neném junto com a água do banho. Você não tira, não faz do limão uma limonada. Você acaba não aproveitando a experiência desfavorável. E foi o exemplo que eu dei, né? A experiência desfavorável. No mínimo, ela te ensina você não repeti-la, né? Então, sim, vai da maestria da lucidez da pessoa. E isso acontece muito. Você vê relatos, por exemplo, de pessoas que têm doenças graves. Depois que passa pela doença, fica grato pela doença. Diz, tem muitas. Tem muitas histórias assim. Né? Porque essa doença me ensinou tanto e tal. Né? Se você for uma pessoa disposta, deixa eu baixar aqui, a usar a vida com o real propósito dela, que é uma eureka atividade, uma prática de autoconhecimento, você aprende com tudo. Tanto com a coisa boa como com a coisa ruim. Porque é um jogo. Exatamente. Tudo te capacita a se tornar o melhor jogador, desde que você use as experiências para isso. Essa é a diferença entre alguém que sofre sem autoconhecimento e alguém que sofre com autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você só sofre. Sofrimento serve para nada, só serve para ser uma coisa desagradável. Com autoconhecimento, você usa o sofrimento e aprende. Você usa para aprendizar. Sofre e aprende. Mas não deixa de sofrer. Não, porque senão não aprendia também. Porque o sofrimento é o método do aprendizado, né? Isso. Eu não vou dar spoiler, mas a gente vai falar muito sobre isso aí. Ferraz, assim, eu queria saber uma outra coisa para finalizar. Pode falar. Você fala muito da palavra culpa. Isso. E aí eu queria saber se você considera responsabilidade e culpa como sinônimo. Sim, é sinônimo. O que faz o cabelo das pessoas ficar em pé, né? Porque as pessoas elas fogem da culpa igual o diabo foge da cruz. Por quê? Porque está tentando fugir da responsabilidade. Como eu sei disso,
propositalmente eu uso a palavra culpa em vez de responsabilidade, porque é a mesma coisa, sinônimo. Beleza. Era isso aí. Tá Valeu, respondido. Rafael. Valeu, Valeu, Ferrari. valeu a paciência aí. Eu que agradeço também. Deu certo. Beleza. Na verdade, esse fone aqui é melhor que o outro, que ele isola o som e escuta melhor. Só que ele fica assim, né? Então eu ponho aquele auricular que é mais simpático no vídeo. Mas às vezes eu esqueço de recarregar. Esse aqui, impressionantemente, ele dura assim. Quando eu fui comprar ele, tinha lá a propaganda dele, assim, dura 42 dias, umas coisas assim. E é mesmo. Eu carrego esse fone aqui, dura quase um ano. Alguém mais? Algo mais? Yolanda Landim. E aí, Yolanda, tá liberado o seu microfone. Oi, Ferrari, boa noite. Oi, Yolanda, boa noite. Tudo jóia? Ó, e aí? Pareci. Fazia tempo que eu não te via. Ferrari, tá com saudade também. A questão de criatividade, de criar coisas novas, tem mais a ver com a liberdade ou com a permissão para errar também? As duas coisas, né? Né? Você precisa se dar permissão para desenvolver a sua imaginação. O que vai fazer com que você aumente seu leque de opções, você tenha mais liberdade. Então, se você se proibir de desenvolver a sua imaginação, de exercitá-la, você está com essa decisão se obrigando a ter uma liberdade restringida. Tipo assim, quer ver uma coisa comum? A pessoa vai estudar, as pessoas ficam bitoladas no assunto. Aí pode ser religião, pode ser política, pode ser geografia, pode ser química. A pessoa fica bitolada naquele assunto. Aí só consegue pensar naquilo. A imaginação dela não vai além daquilo. Ela não se dá permissão para ver outras coisas. Aí quando ela se dá permissão, ela tem podia. O que aconteceu agora foi um exemplo, né? Eu estava fuçando só nos controles aqui da sala da transmissão. E o Lucas falou, mexe lá, não sei o quê. Aí que eu liguei e falei, tem a opção de mexer lá nos controles do Telegram. Porque tem as opções de microfone aqui da sala e tem as opções de microfone do Telegram. Uma está conectada à outra. Aí ele pensou além do que eu estava mais bitolado aqui na sala. Ele pensou mais amplo que eu. Aí eu fui lá, e funcionou. Então, você precisa se dar permissão de pensar coisas diferentes. Aí você vai aumentando sua liberdade. Entendi. Eu fico olhando a criatividade do homem, né, para criar tantas coisas. Agora, então, da tecnologia, que são muitas, né, imensas. Cada vez uma coisa nova. E eu faço uma ligação com o cara lá que inventou a lâmpada, né? Que ele errou 1000 vezes, o pessoal fala, né? Que ele errou Essa 1000 história é vezes muito até legal. Thomas Edison. Se aconteceu mesmo, a gente não sabe, mas a história é famosa. E contada. Boa, né? Para dar um ele errou ânimo 1000 na vezes. gente. Isso. Uhum. Hoje, na hora que estava começando, antes de começar a aula, na lista de músicas,
eu coloquei uma música do Raul Seixas, chama Tente Outra Vez. Que é isso, né? Então, o Thomas Edison errou, aí o Raul Seixas foi lá e falou, Ayrton, tente outra vez. Aí ele foi. Pô, não deu certo, o Raul Seixas falou, tente outra vez. 1000 vezes, Raul Seixas. Pô, mano, vai. Tem de vez em quando eu também uso um exemplo assim, né? A pessoa fala assim, como é que eu ainda não entrei muito nesse assunto, mas eu já falei do hábito. Então, o aluno me pergunta assim, quantas vezes eu tenho que repetir o novo hábito até instalar o novo hábito? Aí eu digo, quantas vezes for necessário. Mas se for 1 milhão de vezes, foi necessário 1 milhão de vezes. Mas eu não vou, 1 milhão de vezes não vou ter saco, então fica aí no hábito ruim. Problema seu, você que decide. Então, se você quer uma coisa mesmo, você tenta até conseguir. E se você não conseguir, você morre tentando. É isso. É isso mesmo. E a questão assim, de coisas novas, de criações, coisas novas que ainda não temos na nossa realidade. O que você acha sobre isso? Tudo veio da imaginação. Olha, pega esse óculos aí que você está usando. Da onde que saiu esse óculos? Saiu da imaginação do cara que inventou o óculos. Exatamente. O cara imaginou o óculos, aí foi lá, fez o molde, aí jogou a parafina, não é parafina, o plástico, fez o óculos. Todos os objetos produzidos pelos seres humanos começaram na imaginação de alguns seres humanos ou um grupo de seres humanos. É isso. Mais ou então menos você a necessidade também, né? Uma necessidade. Tem um filminho, um desenho animado que tem essa... chama Robôs, eu acho, que fala sobre isso, né? A necessidade é a mãe da invenção. Então, sim, tem muito a ver com a necessidade. Você precisa, você vai lá e inventa. O homem, ele é perito em construir ferramentas. E as ferramentas, o óculos é uma ferramenta, e o fone de ouvido, computador, microfone, então, garfo e faca é ferramenta. O homem é perito em construir ferramenta. O computador é uma ferramenta. O programa de computador é uma ferramenta. O homem é perito em fazer isso. E a gente constrói as ferramentas que são acessórios para ajudar a gente a satisfazer nossos desejos ou necessidades. É isso. É isso mesmo. Tá bom, Ferrari, obrigado e valeu. É bom Tamo falar junto. contigo de novo. Tchau. Tamo junto. Tchau. Alguém mais? Algo mais? Dole uma. Dole duas. Dole três. Agora eu falo que eu vou falar a declaração e vou encerrar. Aí na hora que eu começar, alguém levanta a mão, quer ver? Muito bem. Próximo livro que vocês vão estudar se chama GPS do Destino. Ferrari, mas você acabou de falar em arbítrio, que a gente tem arbítrio. Como é que é esse negócio de destino? Tem destino? Pois é, tem. Existe destino e arbítrio trabalham juntos. É isso que a Uncina vai esclarecer agora. Então, eu não vou dar spoiler, vocês vão ler isso aí no livro GPS do Destino. E a gente vai entrando mais um passo na questão da criação da realidade, do bem viver e do mal viver. Então, vocês vão ver aí no livro GPS do Destino.
Eu vou falar a declaração, fica encerrada e aí a gente prossegue nessa próxima semana no nosso ciclo de estudos. Agradeço a todos pela conversa, pela participação e vamos lá. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.